Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Benita, sou alemã e vivo na Alemanha. E nos últimos dias e semanas eu recebi muitas perguntas aqui no YouTube e também no meu Instagram, como eu aprendi português e quando eu vou para o Brasil a próxima vez. E esse vai estar o tema para hoje. Então, vamos começar com a primeira pergunta: como eu aprendi português? Então, começou tudo mais ou menos faz 5 anos. Eu fui a primeira vez para o Brasil e, na verdade, eu não entendi nada. Eu não sabia nada de português, eu não aprendi português e, sim, só estou lendo um pouco antes de minha viagem para o Brasil, mas não pude falar nada. Mas no primeiro dia ou na primeira semana, quando eu estava lá, eu senti que eu pude entender algumas coisas. Então, está um pouco estranho para mim porque não sabia a língua, mas entendi algumas coisas. E isso acontece porque na escola antes eu aprendi para 3 anos espanhol. E sim, tem algumas palavras que são similares e não são a mesma coisa, claro, mas algumas estão ajudando a entender coisas. E por isso eu fiquei feliz aqui no Brasil, porque eu poderia entender coisas que nenhum tempo eu pensei que podia entender. E sim, foi isso. A primeira vez quando eu estava lá, entendi um pouco, mas não muito. Claro, quando tem uma conversação, não pude entender o que as pessoas estão falando. Mas sim, e depois fui algumas vezes para o Brasil e aqui na Alemanha eu fiz um mestrado na universidade e na minha universidade eles também têm cursos de português. Então, eu registrei para o curso e fiz um semestre de curso de português, mas sim, só estava mais ou menos 4 meses. Então, está ajudando para mim para saber mais palavras e tem este curso cada semana também. Eu estou mais perto da língua e também um pouco a gramática, mas sim, não ajudei muito. Mas sim, depois quando eu voltei para o Brasil de novo, eu já poderia entender melhor as pessoas e sim, comecei também a falar um pouco mais como, sim, palavras, não frases, mas sim, penso que ajudei um pouco. E também eu fiquei 2 meses no Brasil em 2017, eu penso. E lá eu começo também a aprender muito do dia a dia, com pessoas falando e sim, está ajudando muito. E uma coisa que está talvez divertida está que lá eu aprendi algumas expressões, algumas frases que os brasileiros estão usando no dia a dia e aqui eu gosto muito porque não está só que você está aprendendo no livro que está mais formal e sim, então expressões como e aí, beleza? Nas primeiras vezes quando estou ouvindo isso, para mim foi um pouco estranho, porque eu sabia que a palavra beleza significa uma coisa como beauty, então nas primeiras vezes não entendi muito bem por que eles estão falando isso, mas depois quando eu ouvi muitas vezes em quais situações os brasileiros estão usando este frase, para mim fez mais sentido. Também como falou, eu lembro que as pessoas estão falando falou no final da conversação, mas na primeira vez eu sabia o que significa a palavra, o verbo falar, mas não entendi muito bem porque falou, não fez muito sentido para mim. Mas depois eu entendi que está uma forma de tchau e
sim, por isso eu aprendi muito o português do dia a dia lá no Brasil. E talvez esse é o fato porque esse é o causa porque minha gramática está um pouco ruim ainda, porque senão estou como outras línguas na escola. Eu aprendi inglês, francês e espanhol, e lá você tem essas aulas onde você pratica a gramática, mas como eu estou aprendendo muito lá no Brasil, no dia a dia não tem essas regras. Então, penso que isso é uma coisa que eu tenho que melhorar ainda muito, muito, muito. Mas, sim, talvez está muito interessante para mim, porque, como eu falei, na escola eu já aprendi línguas e também línguas romanas. Então, eu já... Sim, eles são um pouco similares, mas não a mesma coisa. Mas essa forma de aprender português é muito diferente para mim. E sim, mas bem interessante. E sim, esse é tudo para a pergunta como eu aprendi português. Então, e vamos começar com a segunda pergunta. Quando eu vou para o Brasil de novo? Na verdade, já no último ano, no março, tenho um voo para o Brasil, mas tenho que cancelar isso a causa da pandemia. E já fez tempo agora que eu fui no Brasil e sim, está um pouco triste, mas não podemos fazer nada. Mas meu plano está quando a pandemia para ou melhora, que eu vou para o Brasil de novo. E sim, espero que está ainda este ano. Vai depender como a situação da pandemia vai continuar, mas no meu trabalho eu já tenho que marcar os dias das férias. E aqui na Alemanha está um pouco diferente, talvez você não sabia, você pode colocar cada dia, você tem esses 30, eu tenho 30 dias e posso colocar só um dia aqui, um dia em setembro, 10 dias em outubro. Está muito flexível, mas eu tenho que colocar já agora para todo o ano. Então, eu marquei 3 semanas em novembro e espero que vai funcionar, que eu possa usar esse tempo para ir para o Brasil. Esse é o plano até agora, mas não sabemos se vai funcionar, mas espero que sim. As vacinas estão... sim, as gente estão tomando a vacina e espero que vai melhorar a situação e que eu possa ir para o Brasil em breve. Então, vamos ver que vai funcionar em novembro. E sim, essa é a segunda pergunta. E eu penso que isso é tudo para este vídeo. Eu espero que você tenha um ótimo fim de semana e até o próximo. Tchau!